de volta e para falar que obras dos corredores de ônibus da região central de Ribeirão serão retomadas hoje. O Felipe Urbinati está ao vivo conosco e traz as informações. Olá, Felipe, boa tarde para você. Ótima tarde a você também, André, e a todos que nos acompanham. Muita atenção, motorista de Ribeirão Preto e você de toda a macro-região que visita a cidade a partir de hoje, segunda-feira, dia 15. Devem ser retomadas pelo menos 3 obras da mobilidade urbana. A principal delas é a obra aqui do quadrilátero central, que deu um tempo durante aquele período de compras, desde a Black Friday e depois todo dezembro, estava previsto realmente para voltar já no fim da primeira quinzena de janeiro, então eu repito, deve voltar hoje as obras aqui no quadrilátero central. Nós já temos um maquinário, Tiago, mostra para o pessoal de casa, o maquinário está parado aqui, já temos cones de sinalização. Contudo, a RPMob não confirmou a informação que está divulgada no site da Prefeitura. A chuva que caiu, que se abateu sobre Ribeirão Preto e toda a macro-região, pode fazer com que esse prazo seja jogado mais para frente. Ainda estamos aguardando outras sinalizações. Até o momento, nenhuma equipe de gerenciamento do trânsito esteve aqui. São outras 2 obras além dessa do quadrilátero central. O corredor de ônibus, que também está na Castelo Branco 13 de Maio, e o da Costabile Romano com a Presidente Kennedy. Estes não tiveram grande afetação durante aquele período de compras, aquele período de maior visitação de Ribeirão Preto. Já esse do quadrilátero central incidiu diretamente. Nós recebemos mais de 41 mil pessoas visitando o centro da cidade só nesse período de dezembro. Isso é maior do que muitas das cidades da nossa macro-região. Portanto, não é um lugar qualquer da cidade. Quando ficar interrompido aqui na Barão do Amazonas, cruzamento com a 9 de julho, até a Rui Barbosa e depois também até a Campos Sales, esse trecho vai impactar bastante a cidade. Tanto que, anote aí, você que faz o caminho do Boulevard para o centro, quando estiver aqui na Barão do Amazonas, no cruzamento com a 9 de julho, vai precisar virar à sua esquerda, acessar a Rua Amador Bueno e por ela ir até a Campos Sales para fazer a volta e aí sim pegar a Barão do Amazonas. A Gislene Lopes preparou para a gente uma matéria porque a retomada dessas obras não é nada simples. Confira aí. As obras na Barão do Amazonas serão retomadas entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Bernardino de Campos. Nesse trecho, a interdição será parcial, somente em uma das faixas. Já da Rui Barbosa a Campos Sales, fechamento total da via. A previsão é que os trabalhos sejam realizados em até 20 dias, inicialmente para a retirada do asfalto e depois a sondagem das redes de água e gás. A preocupação da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão é que haja informação antecipada para os lojistas. O que se cobra é a transparência, né, a publicidade daquelas informações que eles têm que ter com uma certa antecedência, ainda que com 5, 10 dias de antecedência, para que eles possam se programar melhor quanto à informação aos seus clientes, de onde estacionar mais fácil, o caminho mais fácil para chegar até o comércio. Então agora nessa retomada é esperado que o ritmo seja aquele previsto no contrato inicial, que não tenhamos surpresas em relação à postergação do término dessas obras, para que tudo fique dentro daquele primeiro cronograma, que seria a duração total aí de 12 meses desde o início. As obras foram paralisadas no período do Natal para os comerciantes receberem melhor os clientes. Mesmo assim, as vendas não foram das melhores. Quem frequenta o centro tem motivo de sobra para reclamar. Atrapalha muito. Não é todo mundo que consegue estacionar, não consegue andar direito nas calçadas, estão todas quebradas, então está horrível. Melhor ele começar logo essas obras e terminar, porque só assim acho que vai levantar mais o astral, né, do centro da cidade. Quem fugir das obras vai cair na área azul, o carro o dia inteiro passando aí para multar, sem contar a 9 de julho, que lá não dá nem para ir mais, tem que fazer uma obra de cada vez. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí dá problema. Tá difícil, a gente tem que desviar de tudo.
gasta muito tempo, além do tempo, é muito desvio, gasolina, aí a gente está prestando atenção, de repente a gente acelera o carro ou não, aí é muito trânsito. As obras do corredor de ônibus do quadrilátero central começaram em maio de 2023, com previsão de terminar em 12 meses. Se o cronograma for cumprido, até o meio do ano estará tudo pronto. Um desafio para a administração municipal concluir não só esses trechos, como também todos do programa de mobilidade urbana, sem deixar herança para o próximo prefeito. Eu entendo que o grande problema aqui em Ribeirão Preto é que houve uma má gestão dessas obras. As obras foram feitas todas ao mesmo tempo, elas trouxeram dificuldades, prejuízos que talvez pudessem ter sido amenizados com uma melhor gestão, sendo realizada uma obra de cada vez e não da forma afoita como foi feito. Agora, o que é importante é que a Câmara dos Vereadores elas se mobilizem, né? Elas exerçam o papel fiscalizador que o Legislativo tem e cobre também do Executivo a conclusão dessas obras e também fiscalizem os contratos, né? Para que não haja mais rescisões contratuais que, evidentemente, trazem litígios e prejuízos, né, ao erário público. Na Avenida 9 de Julho, por exemplo, vários estabelecimentos fecharam. Muitos comerciantes não suportaram tantos prejuízos depois que os trechos foram bloqueados para as obras que estão paradas. O advogado explica que eles têm direito à indenização. Isso decorre da Constituição Federal, né, no artigo 37, parágrafo 6º, que diz que todo aquele que sofrer qualquer prejuízo em razão de alguma ação do poder público tem direito a essa reparação. E essas ações, evidentemente, virão e será ali um legado que essa administração deixará para a próxima. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Tá, e você viu, a preocupação é grande de todo o Ribeirão Pretano com a retomada dessas obras. Se as equipes aparecerem aqui, deve ser até a 1h30 desta tarde. Em nota, a Prefeitura nos afirmou que o quadrilátero central tem prazo de entrega para o mês de maio de 2024. Já os corredores de ônibus lá da Costabile Romano e também da 13 de maio têm previsão igual, de setembro de 2024. Conosco está aqui agora o engenheiro civil Anderson Manzoli. Anderson, retomada destas obras requer que cuidado especial da Prefeitura? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A primeira coisa é a gente lembrar que toda obra de infraestrutura, ela tem que ter um cronograma físico e financeiro muito bem estabelecido. E esse cronograma tem que ser, inclusive, conversado com os proprietários de imóveis aqui na região, todo lugar que vai ser impactado. Então, a primeira coisa é seguir à risca esse cronograma. De que forma? Hoje nós temos muitos softwares, muitas tecnologias que, inclusive, facilitam os fiscalizadores a verificarem se esse cronograma realmente está sendo seguida, e não só seguido no tempo, mas dentro daquilo que a gente chama de orçamento, isso é, dentro daquilo que está se previsto ser gasto dentro daquele período. Então, de uma forma bem clara, isso deve ser seguida, para que a gente não tenha mais surpresas. Então, não é uma obra que requer uma tecnologia, nem algo muito diferente daquilo que as empresas já sabem fazer, então não justifica nenhum tipo de atraso fora do comum para que não seja cumprido a execução dessa obra dentro desse prazo. Anderson, aqui na Barão do Amazonas a gente deve começar com o primeiro retirada do asfalto e depois uma sondagem em toda aquela canalização de água e também de gás. Nós tivemos incidentes perigosos acontecendo na primeira etapa desta obra. Esse é um momento crucial. Exatamente. Veja, uma das coisas importantes para o poder público é ter cadastrado tudo aquilo que se tem dentro da infraestrutura pública. Então é o momento para você cadastrar qual é a tubulação que você está colocando, qual é o diâmetro, qual é o tipo de material, aonde que está passando, para que futuras obras fique fácil de você acessar e saber aonde exatamente está passando cada tubo, qual é o diâmetro do tubo, quando que eu preciso novamente vir fazer algum tipo de manutenção. Então é o momento para se cadastrar tudo isso num banco de dados, para que as futuras gerações ou a necessidade de fazer qualquer tipo de manutenção, eu tenha esses dados de forma fácil e clara. Então é um momento importante para que isso, nessa atualização nos bancos de dados da Prefeitura, sejam feitos.
Anderson, além da gente ter moradias e comércio, a gente tem aqui ao redor pelo menos 4 dos principais hospitais de Ribeirão Preto. O trânsito, a gestão desse trânsito é menos importante do que as obras? Não, muito pelo contrário. Veja, como é um local, um corredor de acesso, um dos eixos principais de passagem para esse tipo de veículo, deve ser dado uma atenção especial. Principalmente na hora, que você tem os momentos de pico de movimentação, é importante que os agentes de trânsito estejam nesses locais para auxiliar a população a não se perder. Então é um momento crucial e, portanto, mais importante é seguir esses cronogramas, porque o que não podemos deixar acontecer é, de repente, extrapolar esse período de obras e a gente ter essa gestão ruim desse tempo e uma obra que é para acabar em 2, 3 meses se estender por 6, 7 meses, porque isso vai causar um transtorno muito grande. Então, que aqueles responsáveis pela fiscalização, que eles fiquem bem atento e faça cumprir dentro desse período todas as obras dentro do orçamento. Nós temos 3 obras que vão retomar hoje, devem ser retomadas hoje, mas a principal, a mais difícil, mais complexa delas, está ficando para trás, ainda vai ter que passar por uma nova licitação, que é a Avenida 9 de Julho. O que é que a Prefeitura precisa aprender com o primeiro trâmite que foi acabado, que foi rompido de uma maneira sem sucesso? Bom, a primeira coisa é que quando for fazer as licitações, é muito importante que a Prefeitura se atente às empresas que estão ganhando e não fazer simplesmente pelo valor mais baixo, que às vezes o valor mais baixo não significa qualidade. Então é importante ver realmente, de uma forma realista, qual é o custo da obra, qual é o tempo que demora para executá-la, fazer esses cronogramas de uma forma bem realista, não só no tempo, mas quanto financeiro, e abrir as licitações com empresas que realmente mostrem ser capazes de executar tudo isso de acordo com o planejado. E só depois disso, abrir as licitações e tirar as empresas que se vê de qualidade duvidosas ou que são empresas que não são capazes de cumprir aquilo que está sendo proposto pela Prefeitura, porque o prejuízo de uma não execução como essa é de todos nós. Prefeito Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Agora é o telespectador, o motorista de Ribeirão Preto, ficar atento aqui no Jornal da Clube, que a gente vai atualizando na medida do possível, na medida em que a Prefeitura vai liberando as informações. É com você, André. Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Até mais.